Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência ao vídeo 680. Então, aqui existe um tema, sequência. Argumentos a favor das penas eternas. Ainda existe esse termo, argumentos a favor das penas eternas. Então, nós vamos ver o que eles argumentam a favor das penas eternas, né? Voltemos ao dogma da eternidade das penas. Voltemos ao dogma da eternidade das penas. Dogmas é o mesmo que leis. Voltemos às leis da eternidade das penas. O principal argumento que se invoca em seu favor é o seguinte. É interessante essas coisas, né? Eu, pelo menos, adoro isso aqui. Admite-se entre os homens que a gravidade da ofensa está na razão da qualidade do ofendido. Olha só. Admite-se entre os homens que a gravidade da ofensa, né, está na razão da qualidade do ofendido. A gravidade, né? Aquela que se comete contra um soberano é considerada mais grave do que a cometida contra um simples cidadão e punida com maior severidade. Por que será, né? Se é cometida contra né? Contra um homem, né? Normal é de uma forma e contra um cidadão e punida com maior severidade. Ora, Deus é mais um soberano, pois é infinito e por isso mesmo a ofensa a ele também se torna infinita. Aí começa a complicação, né? Merecendo um castigo da mesma natureza, ou seja, eterna. Então, eu ofender você é uma coisa. Nós podemos nos estrepar e pronto e acertar a situação. Mas quando eu agrido a justiça divina, né? Que são os dogmas, que são as leis do Criador, aí a coisa já complica para o meu lado, né? Aí eu já passo a merecer um castigo da mesma natureza, ou seja, eterna. Aí é sacrifício, é tortura na terra, é humilhação, é prisão. Gente, no final do século XIX, século XX, existiam os religiosos, eles lutaram muito. Os religiosos que pego na prática, eles eram presos. Olha para você ver, por exemplo, Eurípides de Barçanufo mesmo, no ano de 1900, vamos falar assim, 1910 até 1918, né? Quando ele desencarnou em 1918, era uma dificuldade imensa para que obras espíritas em sacramento chegassem. Porque tudo era confiscado. Tudo que se tratava a respeito de religião era confiscado, menos obras do catolicismo.
mas obras da maçonaria, da Umbanda, do Espiritismo, tudo era confiscado. Então era um trabalho imenso, as pessoas tinham que esconder mesmo aquelas obras, porque se ele pego com aquelas obras, não é nem se ele fosse pego, viu? Se ele pego com aquelas obras, preso seria, e muitos anos permaneceria preso. Olha para você ver que situação ignorante. Então, ainda se iguala na atualidade a antiguidade ao princípio. Agora, o mais interessante de tudo isso é que nós, quem demos o pontapé inicial, você entendeu? Na origem da doutrina das penas eternas. Lá no princípio, quando aqui é tratado olha só para você ver. Todas as religiões primitivas, de acordo com a natureza dos povos, tiveram deuses guerreiros. Então, olha só para você ver. No princípio, fomos nós mesmos quem criamos todos esses dogmas. Fomos nós quem criamos. Então, algo criado por nós que até hoje ainda prevalece no nosso meio. Então, onde está a origem? Em nós. Nós que demos origem a tudo. E até hoje aqui, entre Moisés e Jesus, até a atualidade, mais de 40 séculos já se passou e tudo continua do mesmo jeito. E o pior é que ninguém faz nada. Ninguém move sequer uma palha para modificar esses equívocos. Imutáveis são as leis de Deus. Mas essas leis todas equivocadas que aqui se encontram são mutáveis. Mas multam de uma forma que as favoreçam, de uma forma que elas venham a suprir-lhes os desejos da carne, das orgias, das ostentações, onde eles esquecem de evangelizar a alma para o futuro, para a eternidade, e se preocupando apenas com o momento atual que vivem. Refutação. Toda refutação é um raciocínio que deve ter o seu ponto de partida, uma base em que se apoiar. Premissas. Numa palavra, encontramos essas premissas no próprio atributos de Deus. Tá, agora vamos ver o que acontece nesses atributos de Deus. Né?
Porque existe muitos atributos de Deus associados a Deus na terra. Existe muitos atributos de Deus associados a Deus que não são de Deus, e sim criados pelo homem. Então vamos dar uma analisada aqui, né? Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinita em todas as suas perfeições. Você viu o que significa Deus? A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não se pode conceber Deus sem o infinito. Isso Kardec dizendo. Das suas perfeições, pois sem isso, ele não seria Deus. Se uma lei não existisse, ele não seria Deus. Se Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, condenasse um dos teus seres por ele criado em processo de evolução, ele não seria Deus. Se ele agraciasse, se ele beneficiasse um dos teus filhos mais que outro, ele não seria Deus. Deus é imparcial, gente. Deus é incondicional. Deus não participa de nada. Deus é o incriável. Deus não foi criado por ninguém. Deus fornece o fluido cósmico universal a todos os teus ministros e arquitetos siderais para que forme tudo nos universos e nas dimensões. Mas todas as formas criadas, ou melhor, todas as formas elaboradas pelos ministros e pelos arquitetos, seguindo um regimento do Pai. Seguindo, como se diz um termo assim, pejorativo, seguindo um esboço do Pai. Tudo é aurido do Criador. Então, a partir do momento que os arquitetos, os ministros, eles apossam-se daquela cota de fluido cósmico universal, eles têm em mãos, como se diz aqui na Terra, a planta, o desenho de tudo que eles terão que fazer com aquela cota de fluido. E o mais interessante, que de acordo com a evolução evolutiva de todos esses seres que utilizarão esses sistemas, os quais eles formarão, o mesmo fluido cósmico
que foi na época utilizado para formar o sistema solar, vamos usar simplificamente. Para formar todas as matérias, não existe só 4, 5 matérias não, viu gente? Existe um número inimaginável de matérias que as ciências da Terra ainda não conseguiram classificá-las por falta de conhecimento cultural, moral e intelectual, por falta de inteligência. Mas matérias essas condizentes ao nosso estado evolutivo. Mas esses seres, ao apossar-se dessa cota de fluido cósmico universal para criarem outras números inimagináveis de galáxias, as matérias lá são outras, que não tem nada a ver com a matéria que foi utilizada, que foram transformados do fluido cósmico universal aqui para a Terra. Gente, tem galáxias nos universos que um sistema solar numa galáxia dessa lá, um planeta, presta atenção no que eu estou dizendo, né? Um planeta lá, num sistema solar lá, é o menor planeta. No entanto, esse planeta lá, ele é do tamanho da nossa Via Láctea. Junta-se todos os planetas, todos os sóis. Junta a nossa Via Láctea, que do princípio dela ao final dela, viajando à velocidade da luz, que viaja 300 mil quilômetros por segundo, leva-se 100 mil anos-luz do princípio ao fim da nossa galáxia. Numa galáxia dessa que eu estou tratando, esse espaço dessa nossa Via Láctea, lá é o corpo da massa do menor planeta que existe. A Terra não significa, perante a nossa Via Láctea, um planeta assim, um grãozinho de areia. Não significa? A nossa Via Láctea, o corpo dela lá nesta galáxia, o corpo da nossa Via Láctea lá é apenas um planeta, o menor planeta. Agora imagina o maior planeta. Agora imagina o maior Sol, o Sol de lá. Imagine, porque é preciso que o maior esteja no centro, por causa da lei da gravidade. É necessário. Você já parou para imaginar o tamanho do Sol lá? Milhões de vezes maior que o nosso Sol? Trilhões! Ora, descobriram em 2018, 2019, um Sol, que a massa desse Sol comporta 3 milhões da massa da Terra. 3 milhões.
da massa da terra. Aí você me diz assim, mas cabe nesse assunto? É lógico que cabe. Argumentos a favor das perdas eternas. Não se pode conceber Deus sem o infinito das suas perfeições, pois sem isso ele não seria Deus. Desde que poderíamos conceber um ser que possuísse o que lhe falta, para que ele seja o único acima de todos os seres, é necessário que nenhum o possa superar ou igualar, seja o que for. Então, Deus possui tudo. Deus possui tudo. Não existe outro que possui igual e que possa igualar a ele. Deus, como eu disse no princípio hoje, com essa camisa aqui, tá? Fica fácil você saber os vídeos, porque todos os vídeos correspondem a essa camisa do dia, né? Deus não é presciente. Dizer que Deus é presciente, gente, isso é uma ignorância muito grande, é querer limitar Deus. Deus está além da presciência, gente. Gente, Deus é o soberano. Deus, ele é o onisciente. Você sabe o que é onisciente? Que tem todo saber absoluto. Você sabe o que é onipresente? Que está em toda parte. Deus é tudo. É o ar que nós respiramos, é o oxigênio. Deus é tudo, não existe sequer 1 milímetro nos universos e nas dimensões por toda a eternidade. Vazio. Não existe 1 milímetro de espaço vazio. Tudo é preenchido por Deus. Por isso que Deus é onipresente. Ele está em toda parte. Mas tem mais um. Deus é onipotente. Você sabe o que significa onipotente? Que pode tudo. Ele é o supremo. Ele é o poderoso. Ele é o inatingível. Por isso, o termo presciente, vai me desculpar, gente. E interessante que eu já ouvi vários espíritas dizendo que Deus é presciente. Ora, gente, a presciência é um atributo de seres que se encontram abaixo de Deus. Está entendendo? Presciência é um atributo de seres que encontram-se abaixo de Deus, que nunca, presta atenção nisso, hein? Que nunca vão passar de presciente esses seres. Esses seres prescientes, puros, perfeitos, eles nunca vão passar de presciente. Que nunca conquistarão o atributo de onisciente, onipresente e de onipotente. Onisciente, onipresente, onipotente, só Deus. Inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, só Deus. Não venham me dizer que Deus é presciente,
Porque não é. Está escrito que é, mas isso é uma forma para que possamos separar o joio do trigo. Porque Deus não é isso que a humanidade, há mais de 40 séculos, acreditou aqui na Terra ser. Não é. Agora, e nosso Senhor Jesus Cristo, que há mais de 40 séculos, ele já era o que é um número inimaginável de grandeza. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo, há 40 séculos, ele era um ser assim, desqualificado? O que é isso, gente? Até porque 40 séculos, isso é um número romano, é um número aqui da Terra para que possamos melhor identificar as coisas, né? Vamos para o próximo vídeo.